Olá, amigos. Aqui é o professor Maurício Barbosa e nesta aula nós vamos falar sobre base de um espaço vetorial. Bom, a definição de base ela já está aqui na tela para nós conferirmos e veja só, base é o seguinte, base de um espaço vetorial V é um conjunto que eu denotei aqui por B, contido ou até mesmo igual ao espaço vetorial V, que é gerador e também linearmente independente. Então, uma base de um espaço vetorial V é um conjunto contido no espaço vetorial que possui duas características. A primeira característica é que ele é gerador do espaço vetorial V. E a segunda característica é que ele é um conjunto linearmente independente. Então, esta é a definição de base de um espaço vetorial. Bom, e agora nós temos alguns exemplos. Veja que o conjunto 0, o conjunto 1,0 e 0,1, conjunto que contém esses dois vetores aqui, olha só, considerando o espaço vetorial R2, esse conjunto ele é uma base para o espaço vetorial R2, porque ele é gerador de R2. Isso significa que todos os elementos de R2 se escrevem como combinação linear desses vetores. E também ele é linearmente independente, certo? Bom, estendendo um pouco mais, se nós considerarmos agora o R3, o espaço vetorial R3, vetores de 3 dimensões, nós podemos formar uma base para esse espaço montando este conjunto aqui, com este vetor e com este vetor. Ele também é um gerador de R3, porque todos os elementos de R3 podem ser escritos como combinação linear desses três vetores, e também ele é um conjunto linearmente independente, certo? Bom, em geral, se nós considerarmos aí o espaço Rn, né, o espaço com todas as com n entradas, é um vetor de n entradas, não duas, não três, mas agora n entradas, com n aí sendo um natural genérico maior ou igual a 1, pelo menos, né? Nós vamos ter o seguinte, olha só, se nós considerarmos estes vetores aqui, E1, E2, E3, E4 e En, dados nesta configuração, ou seja, eles são todos zeros, as entradas dele, com exceção a entrada de ordem aqui do vetor, por exemplo, que vai ser 1. O E1 tem o 1 na primeira entrada e 0 nas demais. O E2 tem o número 1 na segunda entrada e 0 nas demais. E assim por diante, até o vetor de ordem n. Ele tem 1 na enésima entrada e 0 nas demais. Este conjunto, com todos esses vetores, eles formam uma base de Rn, também chamada aqui por base canônica. Já é uma base bem conhecida de R2, de Rn, muito usada, e toda vez que ela aparece, nós denotamos esta base por base canônica, certo? E por fim, um último exemplo aqui seria uma base para o espaço vetorial dos polinômios com coeficientes reais. Então, este espaço aqui, veja só, o R e o X ali entre colchetes é o espaço vetorial dos polinômios com coeficientes reais. Pois bem, se nós formarmos este conjunto aqui, com o número 1, x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante, ele vai ser uma base para esse espaço vetorial dos polinômios, certo? Então, temos a definição de base, temos alguns exemplos, e agora, veja só, uma propriedadezinha importante também, ela nos diz o seguinte, um espaço vetorial V
é finitamente gerado, mais uma definição, né? Ele é chamado finitamente gerado se existe um conjunto finito, conjunto F, contido no nosso espaço vetorial V, tal que o F ele gera o espaço vetorial V, certo? Então veja que quando nós colocamos assim F, é o conjunto F. Quando nós colocamos este símbolo aqui, o F entre estes dois símbolos, é o conjunto gerado por F. É o conjunto de todas as combinações lineares possíveis de elementos de F. E isso resulta no espaço vetorial V, quando V é dito finitamente gerado, certo? Se existe um conjunto finito, tal que o gerado desse conjunto finito corresponde ao espaço vetorial V. Tudo bem? Pois bem, aqui temos também mais alguns exemplos de conjuntos gerados. O R, o R2, R3, R4, até o Rn são finitamente gerados, né? Eles têm dimensão finita, que é um item que nós veremos um pouco adiante, certo? A noção de dimensão. O espaço vetorial das matrizes de ordem n por n também é finitamente gerado, certo? Atenção, o conjunto formado por todos os polinômios de coeficientes reais, esse espaço vetorial, ele não é finitamente gerado, certo? É um exemplo de espaço vetorial que não é finitamente gerado. O espaço vetorial das funções reais com domínio em X, ele é finitamente gerado se e somente se o domínio dessas funções ele é finito, certo? Aí sim ele vai ser finitamente gerado. Bom, o R elevado ali, R, esse conjunto aqui, certo? Que é o conjunto das funções reais, com o domínio sendo o conjunto dos números reais, ele não é finitamente gerado. Por exemplo, né, aqui em cima nós vimos que o conjunto que é o domínio das funções, ele deve ser finito para ser finitamente gerado. Então, se o domínio das funções aqui é o conjunto dos reais, que não é finito, então o conjunto das funções com esse domínio, ele não é finitamente gerado, certo? Muito bem. E aqui, só para encerrar essa parte, temos um teorema que diz o seguinte: se nós considerarmos um espaço vetorial V, que é finitamente gerado, e um conjunto contido em V, que gera esse V, então existe um conjunto S' contido em S finito, tal que ele também gera o espaço vetorial V, certo? Então, nós temos um espaço vetorial que é gerado por S. Veja só. Vamos fazer novamente uma leitura aqui. Tenho o espaço vetorial V, que é gerado por S. Então, o que nós garantimos? Garantimos um conjunto finito que está contido nesse S, chamado S', de forma que esse S', olhe só aqui, ó, ele também gera o espaço vetorial V, certo? Então, é mais um resultado relacionado a espaços vetoriais finitamente gerados, certo? E agora, mais um teorema também muito importante, que diz o seguinte: se V é o espaço vetorial, F é gerador finito, e L, contido ou até mesmo igual a V, é Li, ou seja, linearmente independente, então esse L ele tem no máximo n elementos.
Porque veja só, temos aqui um conjunto F, que é gerador do conjunto V. Esse F tem N elementos. Então, qualquer conjunto que nós pegarmos, sendo linearmente independente, ele tem no máximo N elementos, certo? Por exemplo, se F tem lá, digamos, 3 elementos, vou colocar aqui U, V e W. E esse F, ele é um gerador do espaço vetorial V, ok? Beleza. Então, como ele tem 3 elementos, qualquer conjunto que nós pegarmos dentro de V, sendo linearmente independente, ele vai ter também no máximo 3 elementos. Ele não pode ter mais que 3 elementos, certo? Muito bem. Mais alguns resultados que também são importantes relacionados aí a conjunto gerador, certo? Que são corolários desse teorema anterior, que fala o seguinte. Bom, esse aqui, o primeiro. Se G é gerador de V, então existe uma base de V, onde essa base está contida no gerador que foi enunciado no começo. Mais um aqui. Se I contido em V é Li linearmente independente, então existe uma base de V com I contido nesta base. E por último, esse daqui diz o seguinte, simples e objetivo. Todo espaço vetorial admite uma base. Todo e qualquer espaço vetorial admite uma base, certo? Muito bem. Mais um resultado. Quaisquer duas bases de um espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Então, se nós pegarmos lá uma base B1 e de repente aparecer uma base B2, ou até mesmo uma base B3, ambas bases de um mesmo espaço vetorial, todas obrigatoriamente devem possuir o mesmo número de elementos, certo? Mais um resultado também muito importante, chamado teorema da invariância, que é relacionado a bases de um espaço vetorial. Bom, agora vamos falar do conceito de dimensão. A dimensão, ela diz respeito ao número de elementos de uma base, certo? Veja, a dimensão de um espaço vetorial V é o número de elementos de qualquer uma de suas bases. Denota-se a dimensão de V por este símbolo aqui, DIM e o V ali dentro, certo? Então, se nós pegarmos qualquer base de um espaço vetorial, bom, todas as bases têm o mesmo número de elementos, como nós vimos anteriormente. Então, se nós pegarmos uma base de um espaço vetorial e ela tiver digamos, 5 elementos, então a dimensão desse espaço vetorial é 5. A dimensão, ela simplesmente nos informa a quantidade de elementos que uma base do seu espaço vetorial contém. Por exemplo, veja, esse exemplo muito simples e elementar. Considere o espaço vetorial V como sendo o próprio conjunto dos números reais. Se nós pegarmos esse conjunto aqui, olha só, contido apenas pelo número 1, ele é uma base do conjunto dos números reais. E como aqui tem um elemento, nós falamos o seguinte, que a dimensão de R é igual a 1. Diferente se nós considerarmos o R2, veja só, o R2, este conjunto aqui, ele é uma base de R2. E veja que ele tem 2 elementos, 2 vetores, de 2 entradas cada um. Então, a dimensão de R2 é 2. Bom, e o Rn, vetores de n entradas? Bom, a base de Rn, base canônica, por exemplo, ela tem n vetores. Então, a dimensão de Rn é igual a i, certo? Bom,
E agora, mais um teorema relacionado à dimensão e, para ser mais preciso, espaços vetoriais de dimensão finita. Olha só, se a dimensão de V é igual a N, que é menor que o infinito, então todo subconjunto Li de V com N elementos é também uma base. E o outro item aqui, todo subconjunto gerador de V com N elementos é uma base também, certo? Então, esses aí foram os conceitos relacionados à base de um espaço vetorial. Também vimos a noção de dimensão, alguns exemplos. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço e até a próxima.